Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula do curso que faz parte do programa Jovem no Controle Social, que é um curso temático que a gente debate educação, cidadania e controle social. Esse público, só e aí situando um pouco os professores aí, dos nossos colegas, parceiros que estão aqui na aula de hoje, o público ele é direcionado para os profissionais de educação que atuam nos oitavos e nonos anos do ensino fundamental e médio das escolas públicas estaduais, municipais e do Distrito Federal, membros dos conselhos de escola, associação de pais e mestres, estudantes, sociedade civil em geral e interessados no tema. Nós estamos no quarto encontro dessa formação que ficará disponibilizada no nosso site da educação, que nós temos um botão lá na nosso site da Escola de Contas, todas essas aulas serão disponibilizadas lá, abertas, gravadas, para que a gente possa trabalhar com essa formação que está sendo oferecida em outros momentos também. E nesse quarto encontro, nós convidamos os tribunais de contas do Paraná, que teve uma experiência interessante, que chamava Jovem no Controle e Prefeito Perfeito, porém a pessoa que estava no programa acabou sendo remanejada para outro programa, e hoje nós vamos contar com a presença da coordenadora de educação continuada, extensão e pós-graduação do Instituto Plácido Castelo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a professora, que me permite, peço licença para chamá-la assim, a professora Heloísa Maia Vidal. E ela vai trazer para a gente a experiência que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará tem com essa temática tão importante, tão cara para os tribunais de contas, que é exatamente favorecer essa formação e dar acesso aos jovens para essa formação em nível de controle social. Também contamos na aula de hoje com o nosso diretor pedagógico, o Gilson Piqueras, auditor do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Muito obrigada pela presença. Gostaria também de agradecer ao Pedro, que está aí junto da professora Heloísa, e também agradecer ao Sebastião Nascimento, o nosso querido Tiãozinho, todos conhecem como Tiãozinho, e a todos vocês que estão aqui no dia de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos e passo a palavra agora à professora Heloísa Vidal. Obrigada, Samila. Boa tarde, noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Heloísa Vidal. Eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará. No momento, estou na coordenação pedagógica da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Ceará. Estou aqui acompanhado do meu colega de tribunal, Pedro Camelo. Juntos trabalhamos na coordenação pedagógica. E o que eu vou apresentar aqui é a experiência do Tribunal do Ceará na construção de um programa que eu estou chamando, né, intitulando, do programa Agentes de Controle à Formação das Novas Gerações. Por quê? Porque é uma história, né? Eu sou uma das adeptas da teoria de que a história importa. E nada melhor do que a gente olhar para a história para compreender os processos que vivemos hoje. Então, desde sempre, o tribunal tem se colocado como uma instituição incentivadora do controle social, né? E aí cria a sua escola de contas em 2008, né? O Instituto Plácido Castelo, e junto com essa escola começa a desenvolver um amplo conjunto de iniciativas visando a sociedade em geral e as juventudes em particular. Em 2008 não se falava de juventudes, se falava de juventude. Hoje, né, à luz dos estudos e das análises sociológicas, sabe-se que temos muitas juventudes num Brasil plural como o nosso, né?
E entre essas iniciativas criadas nessa época, tinha uma chamada agentes de controle. E esses agentes de controle, a ideia era não só abrir o tribunal para visita às escolas, que era uma iniciativa chamada Visita Guiada. Existiam outras iniciativas onde o próprio tribunal ia à escola com palestras, com esclarecimentos, com demandas das próprias escolas. Às vezes as escolas pediam uma palestra sobre determinado tema, às vezes a gente tinha um tema e gostaria de ir nas escolas. Bom, esse programa foi amadurecendo, né? E a partir de 22, portanto, mais de 10 anos depois de criação da escola, que em educação ainda nem representa uma geração, mas a partir de 2022, a gente começou a perceber que esse programa tinha uma potencialidade muito grande, né? E começamos a agregar algumas coisas, num primeiro momento, de uma forma bem empírica mesmo. Olha, vamos ver se a gente trabalha com grêmios estudantis, vamos ver se a gente amplia o número de escolas visitadas, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E a gente foi testando alguns modelos, né? O que me leva a afirmar que esse programa, a partir de 22, ele assume uma nova configuração e passa a se constituir num conjunto de ações dirigidas para a formação das novas gerações. E aí, o nosso grande salto nesse sentido foi construir uma articulação muito próxima com a política pública de educação via as secretarias estadual e municipais. Então, hoje, a gente pode dizer que nós temos em movimento, né, junto às redes escolares públicas, 4 grandes iniciativas. A primeira delas é uma disciplina eletiva dirigida para as escolas de ensino médio de tempo integral, portanto, é uma iniciativa dirigida para a rede estadual, porque aqui no estado do Ceará, diferentemente de São Paulo e outros estados da federação, o ensino fundamental é 100% municipalizado. O Estado, a rede estadual, não cuida mais de ensino fundamental, cuida só de ensino médio. E as redes municipais cuidam da oferta do fundamental, do 1º ao 9º ano, e da educação infantil, conforme sua competência legal, né? Então, a gente tem uma grande iniciativa junto à rede estadual, com essa disciplina eletiva para o ensino médio. Estamos em fase de lançamento de uma disciplina eletiva para as escolas de tempo integral das redes municipais. Em 2023, o governo federal inaugurou, né, lançou a iniciativa do tempo integral no ensino fundamental. 2023, o aporte financeiro e o objetivo era integralizar o 9º ano, em 2024, 9º e 8º, em 2025 e 2026, 7º e 6º, ou seja, até 2026, a oferta de 6º a 9º ano nas redes municipais, no ensino fundamental, estaria universalizado. Então, começamos a amadurecer a ideia de falar sobre cidadania e controle social das contas públicas também para as crianças quase adolescentes de 6º ao 9º ano. Já como subproduto ou como fruto da disciplina eletiva de ensino médio, esse ano nós lançamos a Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. E, finalmente, as visitas guiadas, que elas continuam como uma agenda nossa, e aí, nesse sentido, elas se ampliaram bastante, porque as escolas, com a oferta da disciplina, começaram a mostrar mais interesse em trazer os alunos para conhecer o tribunal, sejam escolas da capital, que é onde se situa o tribunal, Fortaleza, mas sejam escolas da região metropolitana e até mesmo de municípios mais longe, né? Então, o que é essa disciplina eletiva no médio? Que ela nasce em outubro de 2022, a gente começou a observar que a oferta de tempo integral na rede estadual
ela acontecia, tinha um repertório ou um catálogo de disciplinas eletivas, e que cada escola, a cada semestre, daquele catálogo de disciplinas, escolhia 4 disciplinas para oferecer para os seus alunos. E aí a gente começou a estudar esse catálogo e começou a perceber que não tinha nada nesse campo do controle social, a formação para a cidadania aparecia muitas vezes de uma forma mais tangencial em algumas disciplinas, e isso foi amadurecendo, a equipe começou a pensar, né? Nós somos uma equipe pequena, mas a gente interage muito bem com todos os outros setores do tribunal, e aí, conversando com o conselheiro presidente e com outras pessoas, ouvindo, bom, nasce, quer dizer, a ideia não é tão original, mas ela nasce em função, ela se afunila e ela se consubstancia em função desse conjunto de conversas que a gente foi tendo. Nascido a ideia da disciplina, nós procuramos a Secretaria de Educação. E aí tivemos uma reunião com a equipe técnica e conversamos sobre isso. Olha, nós estamos pensando, a gente viu que vocês têm uma disciplina de educação fiscal, não haveria interesse de ter uma disciplina sobre controle social das contas públicas, né? Envolvendo as discussões sobre cidadania, que é um tema transversal na currícula e tudo mais. A secretaria foi simpática à ideia, né? E aí ele disse, vocês têm condições de começar a oferta em março do próximo ano? A gente estava em outubro, né? E aí respondemos que sim, né? Esse foi o nosso erro, o nosso acerto. Respondemos que sim. E aí, em dezembro desse mesmo ano, formaliza um acordo de cooperação técnica entre o tribunal e a Secretaria de Educação, com a interveniência da Escola de Contas, e a Escola de Contas começa a desenvolver tudo que diz respeito à oferta de uma disciplina eletiva. O quê? Produzir material didático para os alunos, porque a Secretaria de Educação nos informou que as disciplinas daquele catálogo de eletivas que tinham material didático eram muito mais bem aceitas nas escolas, né, porque pelos professores e pelos alunos que passavam a ter materiais, que se pudesse dar uma formação para os professores, isso também era uma coisa importante, porque essas disciplinas eletivas muitas vezes são assumidas ou por professores temporários, ou por professores efetivos das áreas de conhecimento específica, português, matemática, história, geografia, mas cujo conhecimento, cujo saber profissional tangencia apenas esses conteúdos, então eles precisavam de uma formação específica sobre isso, e fazer o livro, imprimir o livro e distribuir o livro para as escolas que aderissem, né? Então, topamos, trabalhamos de uma forma muito intensa, desde outubro até fevereiro, mas, de fato, quando iniciou as aulas, nós estávamos com o livro... Professora, desculpa te interromper. A senhora está passando os slides ou ele não está passando mesmo? Não, estou com ele parado na disciplina. Então tá. Não. Então tudo bem. Tá joia. Muito obrigada. Desculpa, professora. Eu vou falar dela e depois eu vou para a votação. Tá joia, porque às vezes não aparece a apresentação. No mesmo display. Dá um tá. delay. Obrigada, professora. Pronto. Aí, gente, o que é que acontece? A produção do livro, nós mobilizamos os 7 conselheiros, cada um deles escreveu um capítulo, né? Não foi uma coisa fácil, em plenas festividades de Natal, recesso escolar, a gente estava cuidando desse livro, ele tem um projeto pedagógico próprio, convidamos outros técnicos e especialistas de cada um dos temas que estavam sendo abordados, e, de fato, no fim de janeiro, a gente estava com o livro pronto, ele foi para a impressão e aconteceu isso. No primeiro momento, como é que as escolas escolhem as disciplinas eletivas aqui no Ceará, as 4 que eu te falei? Acontece no ambiente escolar uma coisa chamada Feirão das Eletivas, que é onde esse catálogo é amplamente divulgado, seja em modo impresso, seja em modo virtual, e as escolas, em função dos interesses dos alunos, de votação, cada escola tem autonomia para adotar o procedimento que quiser, escolhem as 4 disciplinas do semestre.
E aí entra, nesse momento, entrou conosco a nossa assessoria de comunicação do tribunal, né, divulgando nas várias mídias que o tribunal estava oferecendo essa disciplina em parceria com a Secretaria de Educação e tudo mais, e, de fato, no nosso primeiro semestre, nós tínhamos uma meta de ter a adesão de 50 escolas, de um conjunto total de 300, e 46 escolas aderiram. Né? No segundo semestre, portanto, de 2023-2, a gente botou a meta de 60 e, para nossa surpresa, 72 escolas aderiram. E no primeiro semestre de 2024-1, que é esse que está acontecendo, nós botamos a meta de 60 e estamos com 60, botamos a meta de 70, fomos aumentando de 10 em 10 e estamos com 64 escolas que aderiram. No total desses 3 semestres de oferta, nós temos que 107 escolas aderiram à disciplina sem repetições. Por quê? Porque tem escola que aderiu no primeiro semestre, no segundo semestre e agora no terceiro. E tem escolas que não, que elas aderem no semestre e depois no semestre seguinte elas não aderem. Por quê? Porque elas vão escolher outras disciplinas e tudo mais. Então, hoje, nós temos um número estimado de alunos, de aproximadamente 6 mil alunos, que já cursaram essa disciplina de 40 horas no ambiente escolar. E aí, os objetivos da disciplina. Qual é o conteúdo que essa disciplina traz? Bom, primeiro, ela procura introduzir os conceitos básicos sobre a administração pública, né? E explicitar os marcos legais que orientam a criação e existência dos tribunais de contas e seu papel na fiscalização dos recursos públicos. Ou seja, a gente fala bastante de controle externo, como é que ele funciona, qual é a missão dele, quais são as etapas que envolvem um processo de controle externo e tudo mais. E apresentar o papel que pode e deve ser exercido pela sociedade no controle social, fortalecendo a cidadania. Então, a gente tentou estruturar essa disciplina a partir do que eu chamo 4 eixos, né? ou 4 temas geradores: cidadania, controle social, participação social e administração pública. E aí, esse livro tem 16 capítulos, produzidos em torno desses 4 eixos e com esses objetivos. Né? O projeto pedagógico do livro foi pensado de forma que se adequasse à população que vai ser beneficiária dele, ou seja, jovens de 15 a 17 anos, que é a população do ensino médio, né? Então, o livro, cada capítulo começa com algumas reflexões que o professor pode levantar para os alunos. Você sabe o que são recursos públicos, de onde eles vêm? Os recursos públicos podem ser usados para finalidades privadas. Na sequência, a gente define os objetivos do capítulo, né? Essa daí já é uma parte mais pedagógica. Depois apresenta o texto científico, e aí foi esse texto que foi escrito pelos conselheiros e por técnicos do tribunal. No final do texto, sempre tem uma atividade ou mais de uma atividade de pesquisa, né, que mobiliza os alunos para fazer uma investigação. E aí a gente fala disso lá na formação dos professores. Algumas atividades envolvem o laboratório de informática, como pesquisa em portal de transparência, em sites governamentais. Outras não, são atividades que podem ser feitas mesmo na sala de aula, envolvem pesquisa em meio de comunicação. Ou seja, a gente está tentando trazer uma abordagem bem atual, né? Inclusive com a exploração da capacidade crítica dos alunos identificarem a fonte de uma informação para evitar essa história do fake news e tudo mais, né? E ela está organizada em 3 grandes eixos ou partes, né, que eu chamo. Na primeira parte, a gente trabalha o Estado brasileiro, a organização e controle. Na segunda parte, a gente fala sobre controle social, políticas públicas e cidadania. E na terceira parte do livro, a gente discute acesso à informação, transparência e participação. Né?
A parte 1, que discute o Estado brasileiro, ele tem 7 capítulos, que é esse que vocês estão vendo aí, recursos públicos, origem dos recursos, tipos de orçamento, tipos de controle, órgãos de controle no Brasil, os tribunais de contas no Brasil, o Ministério Público de Contas, as escolas de contas. Na parte 2, que envolve o controle social, políticas públicas e cidadania, a gente fala sobre o controle social e o papel do cidadão, o gestor público, sua atuação e responsabilidades, prestação de contas dos recursos públicos, políticas sociais e mecanismos de controle, gestão participativa do orçamento escolar. Isso é uma coisa importante e a gente incluiu porque é uma coisa que diz respeito à realidade do aluno, né? A gente sabe que o aluno do ensino médio, a família já deixa mais solto, faz reunião de pais e mestres nas escolas, os pais não aparecem. Então, a gente tentou discutir na gestão participativa a importância dessa coesão social em torno da escola, né? E da participação do aluno como responsável também por essa gestão. E na parte 3, a gente traz toda essa parte de informação e transparência, trabalha com a LAI, trabalha com a LGPD, trabalha com as ouvidorias, trabalha com os portais de transparência e introduz alguns aspectos relacionados ao governo digital e à inovação pública, né? Por que eu digo alguns aspectos? Porque é só um capítulo que a gente fala sobre isso, né? As coisas são muito mais anunciadas, né? Novidades, como é que os governos estão utilizando o acesso às redes, à rede mundial de computadores, aos sistemas de informação para cada dia dar mais transparência, mostrar para o cidadão formas não só de denúncia, mas também de como é que os gestores estão se comportando, né? O curso de formação para os docentes, ele foi concebido com uma carga horária de 20 horas, né, em cima dos temas e dos conteúdos do livro do aluno, né? Ele é oferecido na modalidade à distância, com o uso de recursos síncronos e assíncronos. Normalmente a gente tem 2, 3, ou em algumas situações mais encontros síncronos na sala do Meet com os professores, né? Essa agenda é sempre feita em conjunto com a Secretaria de Educação, porque a Secretaria acompanha as disciplinas eletivas. São nós, professores do Instituto Plácido Castelo, especialmente o Pedro, que faz a gestão dessa oferta, né? Reúne com os professores. A gente forma um grupo de WhatsApp com os professores, porque às vezes eles têm demandas imediatas e não vão lá na plataforma deixar mensagem no ambiente virtual de aprendizagem para a resposta posterior. Então, a gente criou, a pedido deles mesmo, um grupo do WhatsApp e se comunica também dessa forma. A duração do curso é 2 meses, né? Os docentes eles permanecem com acesso no ambiente virtual da aprendizagem durante todo o semestre letivo. E nesse ambiente, nós disponibilizamos, ele funciona como um repositório também, nós disponibilizamos mais materiais, mais do que um livro, e aí vocês vão ver já o que a gente faz com isso. Nós produzimos materiais de apoio para os docentes, justamente por aquele argumento que eu coloquei inicialmente. Muitas vezes são professores temporários que são contratados pela Secretaria de Educação para assumir as disciplinas eletivas, e às vezes eles assumem mais de uma, ou são professores efetivos com formações específicas, letras, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia. Então, a discussão sobre cidadania e controle social das contas públicas é uma discussão que tangencia o perfil de formação deles. Então, eles também precisam de uma formação nisso. E como eles vão assumir a disciplina de uma forma imediata, porque quando o curso começa, eles já estão em sala de aula, nós começamos a achar que poderíamos disponibilizar um material didático para o professor em forma de aulas, né, preparados por a nossa equipe lá no tribunal, de cada capítulo.
Porque como as salas de aula daqui já tem disponível um data show que o professor pode projetar o que quiser, então nós organizamos essas aulas, uma por capítulo, abordando o tema com uso de recursos audiovisuais, com gráficos, vídeo, esquema. Então, cada uma dessas aulas preparadas, elas não só abordam o conteúdo, os temas principais, mas elas trazem reflexões, como, por exemplo, notícias de jornal, que os professores podem explorar na sala de aula, elas trazem link de vídeos que os professores podem projetar para os alunos assistirem, seja para complementar o conteúdo, seja para ampliar a informação, né? Notícias que podem gerar problematizações em sala de aula, né? No que diz respeito à fiscalização, ao controle social, tudo isso. E, mais recentemente, sim, aí nós temos também outros materiais de apoio ao docente, que foi um curso online que o tribunal fez com uma instituição não governamental daqui e que circulou nos jornais, então nós temos todos os PDFs, a gente disponibiliza. E para completar as atividades, nós também começamos a organizar roteiros de atividades para a sala de aula, onde a gente tem o roteiro do professor e o roteiro para o aluno. No roteiro do professor, a gente diz qual é a justificativa daquela atividade, quais são as competências a serem desenvolvidas na atividade, dá algumas orientações didáticas, né, e comenta a atividade que a gente coloca, né, inclusive dando o gabarito mais. E no material do aluno, a gente tem só a atividade. Por quê? Porque isso é disponibilizado em PDF, o professor pode reproduzir lá na máquina Xerox da sua escola e colocar como uma atividade que ele vai fazer com seus alunos no horário de aula, seja em dupla, seja em equipe, ou seja mesmo individual, como uma avaliação, né? E o interessante disso foi que no primeiro semestre que a gente disponibilizou esse material, professores das escolas começaram a criar coisas também, né? Então, esse material de apoio, jogos online sobre cidadania e controle social, foi a professora dessa escola estadual de ensino médio em tempo integral, Irmã Lins, a professora Elizabeth Silveira, que tem um joguinho na internet gratuito nessa plataforma World Art. Ela foi lá e desenvolveu um monte de joguinhos de cruzadinha, de caça-palavra, que são os modelos que a plataforma disponibiliza. Ela customizou tudo para termos e perguntas e indagações sobre o controle social, né? E em cima das temáticas do livro. E ficou muito interessante, ela mandou o link para a gente perguntou se podia registrar como uma atividade criada por docentes, e ela disse que sim, e a gente já produziu esse roteiro com o apoio dela e já disponibilizamos para todos os professores. E uma outra atividade também que surgiu na sala de aula, em função das vivências, foi na MTI Antônia Vieira Lima, a professora Emanuela Alves, que ela construiu uma trilha, né, tipo aqueles joguinhos de tabuleiro, que a gente conhece muito bem, e nessa trilha tem os comandos, né, para que o aluno joga o dado, aí vai para frente, vai para trás, ganha ponto, perde ponto, pula casa, e que também fez sucesso lá na disciplina dela. A gente consultou se podia utilizar o registro como uma boa prática para socializar com os colegas, ela concordou e a gente fez o roteiro com o auxílio dela e hoje está disponível para todos os professores, né? Bom, e aí nós chegamos à Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. Por que essa Olimpíada surge? O tribunal tem uma preocupação muito grande com a avaliação e construção de indicadores. Acho que não só o daqui, mas de todos os locais, de todas as regiões, né? E o meu diretor sempre dizia assim, olha, é ótima a iniciativa que a gente está fazendo, mas como é que a gente sabe
quais são os impactos disso na vida dos alunos. Eu costumo dizer que o fenômeno educativo é um fenômeno geracional, né? A gente não tem como ficar medindo continuamente se o aluno aprendeu, se o aluno não aprendeu, porque se a gente ficar fazendo isso, a disciplina se torna uma tortura e os alunos vão se desinteressar. É difícil a gente mensurar efeito imediato e considerar efeito permanente, né? Porque você tem a aprendizagem de curto prazo e a aprendizagem de longo prazo. Então, diante dessas questões, o que a gente chegou à constatação era que era muito difícil construir um indicador que, a cada semestre, mensurasse o resultado dessa disciplina como um todo. O resultado vai ser uma sociedade mais esclarecida, que a gente vai perceber com o tempo, né? Estamos formando as novas gerações para que a cidadania seja exercida de uma forma mais qualificada, de uma forma mais bem informada, né? Como o presidente Holder diz. E então, a gente diz, bom, tem alguma coisa que a gente pode fazer que também tem um efeito imediato, mas tem uma dinâmica própria e tem uma dinâmica que movimenta muito a juventude, que é a história das Olimpíadas, né? O Brasil está construindo uma trajetória de Olimpíadas de conhecimento, a Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas, tem a Olimpíada de Redação, tem a Olimpíada de História, tem a Olimpíada de Geografia, de Astronomia, Astronáutica, etc. Então, por que não fazer uma Olimpíada de Controle Social? E aí, esse ano de 2024, nós nos dedicamos a desenhar essa Olimpíada. Quando eu disse assim que a gente erra mais do que acerta, é porque nós estamos vivendo esse momento dessa Olimpíada. Ela consiste de 4 etapas, ela ela é dirigida exclusivamente para as escolas estaduais que aderiram à disciplina eletiva desde seu início, portanto, ela beneficia apenas 107 escolas que já participaram até hoje. Ela tem uma etapa escolar, 2 etapas regionais e a etapa estadual. E aí, a etapa estadual, nós vamos fazer televisionada. Contamos com o apoio da TV Educativa, daqui do Ceará, que é a nossa TVC, né? Que inclusive transmite a cultura. E vão ser 7 programas envolvendo as escolas das quartas de final, das semifinais e da final, e vai ser televisionada, então vai ser uma grande festa. As escolas que estão nessas posições, elas vêm para Fortaleza, a Secretaria de Educação se comprometeu a trazer os alunos, são equipes de 4 alunos representando a escola, e vão ter suas torcidas, que a gente ainda não sabe se essas torcidas vão vir do interior ou são as escolas daqui de Fortaleza que vão torcer pelos seus colegas. E, no final, o tribunal vai premiar alunos e professores, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, essa dinâmica da Olimpíada, ela movimenta no sentido não só de reforçar a aprendizagem, porque a meninada está estudando feito louco, né, para concorrer, a competição em si é motivadora, mas também para a gente ter alguns indicadores de como é que esse processo está se dando no passo a passo mesmo da construção do conhecimento. Se inscreveram mais de 2.000 alunos na Olimpíada, das 107 escolas, 95 escolas confirmaram alunos, e aí inscreveram no mínimo 12, no máximo 42, 43 alunos, né? O número exato é 2.289 alunos, e a primeira etapa começou agora no dia 10 de maio. Né? Terminamos a segunda e vamos para a terceira no começo de agosto. Né? Aqui é uma imagem deles fazendo a prova. Essa prova foi elaborada por nós, do tribunal, ela foi encaminhada para o professor com 36 horas de antecedência, 72 horas de antecedência, o professor reproduziu e aplicou na escola.
Na sequência, quando todos aplicaram, nós encaminhamos o gabarito e o próprio professor corrigiu a prova e encaminhou 12 alunos de cada escola para a etapa regional, né? Aí depois nós vamos ter uma macro-regional, que desses 12 só ficam 8. E aí essa prova na macro-regional já é corrigida por um técnico da regional. E, finalmente, eles vão chegar aqui, né? E a disciplina eletiva do ensino fundamental, ela é filhote da disciplina do ensino médio. Por que uma disciplina no ensino fundamental? A gente ficou muito se perguntando, olha, uma criança de 11 a 14 anos, o que interessa para ele esse tema? Né? De que forma eu posso abordá-lo que se torne interessante? E aí, depois de muito ler o livro do ensino médio, conseguimos pensar daquele conjunto de conteúdos, de 16 lições, 7 temas que a gente achou que tinha afinidade, que era mais fácil. Na verdade, que eles eram mais fáceis de trabalhar para a faixa etária, porque são crianças entrando na fase da adolescência, precisa ser uma linguagem completamente diferente, porque o grau de abstração dessas crianças é menor, né? Quem estudou psicologia e pedagogia conhece um pouco disso, e por causa disso, como é que a gente vai fazer esse livro? Então, nós escolhemos apenas 7 tópicos, né? Mais uma vez, construímos um material para uma disciplina eletiva de 40 horas, que aconteça em um semestre. A adesão é voluntária, a rede municipal adere se quiser, né? A gente vai tentar dar uma formação para a equipe de gestão da Secretaria Municipal, essa formação está em fase de preparação, assim como a formação dos professores, né? E, mais uma vez, vamos produzir materiais didáticos para apoio aos docentes, né? Diferentemente do ensino médio, por exemplo, as escolas municipais não têm projetor. A gente teria que preparar um material didático diferente, por exemplo, numa apresentação para data show, né? Os alunos, a disciplina letiva no ensino fundamental 2, ela tem uma peculiaridade muito interessante, porque, observe, as redes municipais foram induzidas pelo governo federal a ampliar a oferta para tempo integral no Fundamental 2, como eu falei, ano passado, nono ano, e esse ano, oitavo e nono, e 15 horas a mais, que é o mínimo, né, porque existem as 20 curriculares, e essas 15 seriam para temas eletivos, dessas 20 horas a mais, há uma recompensa de que pelo menos 6 horas das 15 sejam dedicadas a reforço de língua portuguesa e matemática. Então, as redes dessas 15 já vão ocupar 6 horas do tempo com reforço de língua portuguesa e matemática. Ora, mas sobram 9 horas. E o que essas redes vão fazer com essas 9 horas? Diferentemente da rede estadual, que tem uma secretaria que cuida, que organiza, que consegue fazer um catálogo de disciplinas eletivas, as redes municipais estão muito desamparadas nesse sentido. Você tem rede grande, como são as redes das capitais, que tem estrutura, que tem equipes, que tem tudo, que consegue fazer, digamos, um catálogo de disciplinas eletivas. Mas você tem as redes municipais do interior que não conseguem isso, seja por falta de quadros técnicos, sejam por recursos mesmo, né? seja por vários motivos. E aí a gente viu isso como uma oportunidade não só do tribunal contribuir para uma política pública, que é essa da ampliação da jornada escolar, mas também dar visibilidade a seus conteúdos, que são muito importantes e que ajudam a sociedade, ajudam na formação da cidadania. Então, a gente procurou construir o conteúdo a partir disso. Eu não sei se é o conteúdo ideal no momento, até porque é um material que não passou por validação ainda. A gente vai começar agora em agosto, então só depois de rodar o primeiro ou o segundo semestre, nós vamos conseguir confirmar se esse conteúdo é o mais relevante
ou ele está distante da realidade dos alunos e que a gente deveria falar de outras coisas. O que nos preocupa no momento é a formação da equipe municipal, né, da gestão, porque a gente tem que fazer um link com o currículo do ensino fundamental, a gente tem que mostrar para a equipe de gestão da SME, especialmente a equipe pedagógica, que esse tema é um tema transversal, ele é um tema relevante, ele pode ser abordado de uma forma mais lúdica, mais alternativa, com materiais mais diversificados. E o outro aspecto também, que para nós é um grande desafio, é a formação dos professores. Porque nós temos muitos professores pedagogos na rede, e é muito provável que grande parte das disciplinas eletivas do tempo integral sejam assumidas nas redes municipais pelos professores pedagogos. E aí nós vamos viver a experiência de oferecer uma formação dessa natureza para os professores pedagogos, experiência que nós ainda não temos, né? Mas vamos vivenciar já já para descobrir como fazer. Bom, as visitas guiadas continuam, né? Então, aqui nós temos as crianças da rede municipal de Fortaleza visitando lá o tribunal, conhecendo os diversos setores. Às terças-feiras, que é o dia do nosso plenário, havendo sessão no plenário, eles assistem, né? Eventualmente, um conselheiro ou outro desce lá para visitar os alunos, né? Eles gostam, tiram foto, fazem um maior movimento, mas isso continua na nossa agenda. No momento, a gente está com um pouco de dificuldade, porque o nosso prédio está em reforma, mas sempre que possível a gente consegue receber. Então, estamos numa iniciativa que essa realmente ainda é pensando, né? Ainda não avançamos, mas estamos conversando com a Secretaria de Fazenda, porque, como eu falei para vocês, eles têm uma disciplina no nível médio de educação fiscal, e com as universidades, porque a gente achou que tinha como formar uma coleção de disciplinas eletivas abordando esses temas que nos são tão caros, né, como o Tribunal de Contas, que é a cidadania e o controle social das contas públicas, a cidadania fiscal, né? Eu costumo dizer assim que o pessoal da Secretaria de Fazenda é o início, fazendo uma analogia com aquela música do Raul Seixas, o pessoal da Secretaria de Fazenda é o início, né? Eles que supervisionam, que vão atrás e que chegam junto nos aspectos relacionados à arrecadação, né? E nós somos o fim, né? O início, o fim e o meio. E aí, no meio, nós colocamos duas coisas importantes, que é a questão da cidadania associada aos direitos individuais e sociais. A gente sabe que nós temos uma Constituição muito avançada em termos de direitos sociais, mas a nossa sociedade ela é pouco informada sobre isso, né? Então a gente achou que era um tema muito relevante discutir, aprofundar, disseminar cada vez mais as questões da cidadania relacionadas aos direitos individuais e sociais, e um tema recente de uma conversa que a gente teve com a presidenta do FNDE e que surgiu como uma coisa importante que nós julgamos relevante incluir, que são aspectos relacionados à cidadania digital. Né? Depois a gente conversando, o diretor da escola e eu, a gente conversando, a gente disse, de fato, é uma educação que tem que começar na escola. Esse mundo digital permeado por fake news, pela deep web, né, a internet da escuridão, obscura, do subterrânea, o jovem precisa ser esclarecido sobre isso, porque, de fato, a escola é o local onde essas informações e orientações sobre como separar o joio do trigo tem que ser trabalhadas como forma de educar mesmo, e o aluno ser capaz de, no futuro, identificar fontes seguras de informação, a produção da informação, a coerência entre a produção da informação e os conceitos ou as causas que ela advoga,
né? Então, conseguimos formar esse quarteto, que é o nosso próximo desafio. A gente vai dedicar aí o resto de 2024 e o ano 2025 a produzir esses materiais. E para fazer as minhas considerações finais, eu já estou ultrapassando os 40 minutos, mas já está também terminando. Quais são os objetivos desse programa? Né? Como eu falei, ele passa a ser, ele deixa de ser um programa de agentes de controle social e passa a adquirir uma nova configuração, que é um programa de formação das novas gerações. Os objetivos ou as constatações finais seriam: a primeira delas, o fortalecimento dos direitos e deveres para a constituição de uma sociedade democrática, né? O exercício transparente da ação pública é outro elemento que está presente nesse programa, né? Fomentar a participação ativa do cidadão, cobrando e responsabilizando aqueles que lidam com os recursos públicos, né? E aí estamos falando do controle social. Considerar que os avanços tecnológicos, especialmente com o advento da internet e dos sistemas informatizados, têm facilitado o acesso, o monitoramento e a publicização de tudo que diz respeito ao orçamento público e à aplicação de recursos. É tanta informação que a gente se perde no meio de tanta informação. Então, orientar e mesmo ensinar, né, ou construir junto com esses alunos a possibilidade de você, através de filtros, através de critérios seletivos, você de identificar de fato o que lhe interessa, né? O que interessa em termos de fiscalização do orçamento público, de controle social dele, né? E a gente considera que a inserção de uma disciplina letiva na matriz curricular do ensino médio, que foi, digamos assim, o nosso ponto de largada, né? Ela mostra o valor intrínseco do que os tribunais têm no fortalecimento da democracia, da cidadania e da participação popular na administração pública. Esse é o nosso pressuposto, esse é o elemento que orienta os princípios, os fundamentos e a forma como a gente está tentando desenvolver esse programa até o momento, né? Então, são essas minhas considerações. Estou aberta a perguntas. Pedro está aqui para nos ajudar também. E, eventualmente, algum detalhe ou alguma curiosidade que vocês tenham a respeito disso, dessas iniciativas que a gente está fazendo, poderão ser dirimidas agora nas perguntas. Muito obrigada. Professora, eu reparei que a senhora tem alguns slides aqui e acabou não apresentando. Inclusive, eu vi um que eu conheço, que é a capa da cartilha. A senhora não gostaria de dar uma passada rápida pelos slides? De repente, as pessoas gostariam de conhecer aí o conteúdo da apresentação. Eu posso passar o slide para a Samira, que aí ela distribui com o pessoal no grupo, né, Samira? Melhor? Porque eu acho que a gente está tendo um problema de internet. A internet não está acompanhando a nossa velocidade. Não tem problema, eu posso disponibilizar, mas eu creio que você está falando mais do livro, né, Gilson? Sobre o livro, tá dando mostrar para o pessoal, é isso que você está falando? Não, eu vi Não. que na lateral direita tinha uma série de slides. Num deles eu identifiquei, a gente provavelmente vai falar do livro, né? Mas eu não sabia do problema técnico, eu convidei a professora para passar os slides. Mas eu acho que não há problema nenhum. Se está tendo uma dificuldade técnica, a Samira depois disponibiliza, né? Pode ser disponibilizado, acho que no próprio chat aí, né? E as pessoas acessam os slides. Era apenas isso. Deixa eu ver se eu botando, Gilson, deixa eu ver se eu botando o PDF, eu consigo projetar melhor, né? Vamos ver lá. Vocês estão vendo? Está passando? Estamos sim, está passando, está passando. Pronto. Então, são essas quatro ações. São essas 4 ações. O livro está aqui.
os conteúdos, o curso de formação, material de apoio aos professores, o material de apoio para os docentes, roteiro de professor e roteiro de aluno, material que já foi produzido pelos próprios professores, né, um jogo online e um jogo de tabuleiro, a Olimpíada, que eu já falei para vocês. Aqui é o livro da disciplina eletiva, que a gente começa agora em agosto. Ele é um filhote do livro do ensino médio. As visitas guiadas. Isso daqui é uma trilha que a gente está planejando construir, né? Então, é basicamente isso. Eu disponibilizei o material tanto em PDF como em PowerPoint, e Samira pode disponibilizar no site do tribunal, pode passar para os colegas, podem ficar completamente à vontade. Só uma questão. Esse curso ele foi inspirado e bebeu na fonte de todo esse material disponível, tá? Então, esse curso que nós estamos oferecendo agora, o conteúdo dele ele foi inspirado muito. Esse material ele fica sendo uma referência, ele está muito completo, muito objetivo, ele está prático, ele está muito intuitivo de ser utilizado, então vale a pena. Vou disponibilizar e aqui no chat, e também vamos disponibilizar esse material no nosso espaço no site da escola, que já temos, que é do programa Jovem no Controle. Parece que a Leandra levantou a mão, ou você, Leandra da Cruz? Você quer Oi, perguntar? boa noite. Não, só estou ouvindo mesmo. Só está ouvindo? Está Sim. quietinho? Tem alguém que gostaria? Interagindo com vocês aí um pouquinho. Que ótimo, muito bem, Leandra. Quem quiser, agora a palavra está aberta. Eu gostaria um pouco se me permitir, Gilson, te chamar para a roda. Vou te chamar para a roda, porque você é um dos grandes inspiradores e entusiastas desse programa. Inclusive, ele veio já com essa referência do TCE do Ceará. E colocar um pouquinho para a gente, Gilson, como é que surgiu esse programa Jovem no Controle, que você acompanhou desde a primeira etapa, né? Desde quando surgiu a proposta. Se você puder compartilhar um pouquinho, a gente faz um bate-bola, enquanto as pessoas que quiserem se manifestar, a palavra está aberta, tá, pessoal? Tá bem. Obrigado, Samira. Bom, primeiro eu queria parabenizar a professora Heloísa pela brilhante palestra, né? Já deu para perceber que ela é uma pessoa, uma professora pedagoga fantástica, né? Eu tive a oportunidade de ouvir a apresentação dela em Fortaleza, em novembro passado, no Congresso Internacional de Políticas Públicas, né? O Educonta estava lá dentro, né? E realmente todo mundo ficou maravilhado com o projeto, que é um projeto maravilhoso e invejável, né? Chegar lá realmente ao que vocês conseguiram é fantástico, né? Não tem outras palavras. Eu conheço esse projeto, acho que relativamente desde o início, né? Quando a professora Hilária, que é minha amiga, era diretora, acredito, do Instituto Plácido Castelo, e acho que isso em 2020, 2021, e nós convidamos ela para apresentar o projeto num evento, né, numa palestra sobre controle social, e foi tão empolgante que foi criado um projeto, foi apresentado um projeto no nosso planejamento estratégico, né, no ciclo de planejamento estratégico, sobre esse programa que agora está sendo conduzido pela Samira, brilhantemente pela Samira, que é a gerente do projeto, e foi aprovado. Tinha uma coleção grande de propostas de projetos, e o projeto empolgou toda o público, né? Os gerentes de unidade que estavam decidindo quais seriam os projetos que seriam aprovados para o planejamento estratégico, se tornou esse projeto, né?
da qual a Samira é gerente atualmente. E eu tive oportunidade aí, lá em Fortaleza, na casa de vocês, né, durante o congresso, de ver mais de perto, né, e peguei, inclusive consegui contrabandear 3 cartilhas físicas para São Paulo, dei uma de presente para a Samira, né. O pessoal pediu para mim não contar para ninguém, porque todo mundo estava querendo, né? Aí eu consegui o PDF, o diretor da escola gentilmente autorizou a publicação, acredito que seja publicado lá a gente criou uma aba, né, nessa mira no nosso site, acho que está lá a cartilha de vocês, que é espetacular, assim, porque é difícil, muito, parece fácil, mas é muito difícil falar sobre esses temas para um público adolescente, né? Isso. E eu sei do esforço de vocês, que isso foi feito muito rápido, né? Num período complicado, que foi o recesso e as férias escolares, né? Vi uns depoimentos de colega lá, que todo mundo foi convocado, escreveu um capítulo, tinha prazo para entregar, tal. Mas deu certo e o trabalho, apesar de ter sido feito em tempo recorde, pelo que eu soube, ficou ótimo, né? Ficou muito bem feito, né? Adequado pedagogicamente, etc. e tal. Então, eu sou um entusiasta desse projeto desde o início, né? E, enfim, o nosso sonho é implementá-lo no município de São Paulo, que é a nossa jurisdição, né? E o mais interessante, né, é que vocês conseguem, o tribunal, né, ele é um meio formal, né? Existe muito formalismo, né? Uma linguagem muito técnica, muito jurídica, né? E conseguir passar esses conteúdos para esse público é muito difícil, né? E é interessante ver que vocês realmente dão um show de pedagogia e introduz elementos lúdicos, né? Jogos, Olimpíadas, né? Isso explica com certeza parte aí do sucesso fantástico que vocês têm nesse projeto. Bom, eu vou fazer uma pergunta, então, para a senhora, porque, dadas assim, essas dificuldades que a gente imagina, eu queria saber um pouquinho como é que foi essa interlocução com a Secretaria de Estado, que acho que foi inicialmente essa interlocução, e depois com as prefeituras municipais, né, para convencê-los, né, a incluir a disciplina, né, porque eu imagino, né, a secretaria já tem 1000 problemas, 1000 candidaturas à disciplina, enfim, uma disciplina sempre é um trabalho a mais, conseguir professores que têm que ter uma formação, né, como a senhora falou, tem matemáticos, pedagogos, mas, né, dar uma disciplina de matemática para um matemático é mais fácil, tem tudo na cabeça, né? Uma disciplina controle social, tribunais de contas, vai ter que ter uma formação. E eu sei que vocês tiveram uma formação muito bacana lá, porque eu vi depoimento, inclusive, de um professor, ele foi presencialmente lá para falar, muito entusiasmado, né? E alguns depoimentos que passaram em vídeo, né? A gente reparou realmente o entusiasmo das pessoas com o projeto, mas não é, imagino que não seja fácil, né? Porque todo mundo procura zonas de conforto, especialmente numa Secretaria de Educação, professores que já têm uma série de atribuições, né? E também depois da secretaria, imagine que tem que ter havido um trabalho de sedução, vamos dizer assim, com as escolas, com as diretorias, que também estão cercadas de N problemas, tal, e de repente vem uma disciplina a mais, né, para incluir no currículo. Enfim, em princípio a pessoa pode, apesar do entusiasmo do projeto, ver com uma certa dificuldade, né? Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão de como foi a sedução de vocês aí com a secretaria, escola, diretores de escola, professores, né, para conseguir esse sucesso tão grande com o projeto de vocês. Ô Gilson, eu começaria dizendo o seguinte: a chancela do tribunal a qualquer iniciativa dessa natureza, quando você chega numa Secretaria de Estado, no Executivo, você já conta com uma empatia muito grande, porque é um órgão muito respeitado, né? As pessoas sabem, conhecem, são cientes da seriedade do tribunal. Então, quando você chega, olha, eu vou falar no campo das políticas públicas, que é as que a gente se aproxima mais, né?
Quando a gente procurou a secretaria e o primeiro movimento foi junto à secretária. Pedimos uma audiência, ela nos recebeu, né? O diretor da escola e eu fomos lá. E aí apresentamos, olha, o tribunal está preocupado, a gente quer, de fato, sair dessa perspectiva de só fiscalizar e punir, porque socialmente você não traz o dinheiro de volta, a política pública não vai retroagir e seguir um novo rumo quando eu pego a avaliar a fiscalização no final, né? Então, a gente gostaria de fazer um trabalho, explicamos lá qual era a intenção da disciplina e tudo mais, ela nos reportou para a equipe técnica, que é uma equipe técnica que existe lá, que cuida, que de São Paulo deve ter a mesma coisa, que cuida do tempo integral. Olha, isso daqui tem um perfil para as escolas de tempo integral, não é impositivo, vocês vão ter que todo semestre lutar para que as disciplinas a escola aceite a disciplina de vocês e tudo mais. Fomos conversar com a equipe do tempo integral, né? E tecnicamente explicamos qual era a intenção, etc. E aí eles começaram a nos dar referência. Olha, as nossas disciplinas eletivas são de 40 horas, elas têm que acontecer assim, assim, assado. O professor normalmente não é um profissional da área, porque ele complementa a carga horária dele, da disciplina que ele já dá com a eletiva, ou então, quando não é o caso, a gente contrata um professor temporário. Se a disciplina tiver material didático para aluno e professor, ela tem uma aceitação melhor pela escola, e aí a gente conclui, me parece uma coisa óbvia, a escola recebeu o material e o professor recebeu o material, significa que ele não vai ter que fazer um esforço de ele mesmo pesquisar coisas e achar para preparar sua aula. E começaram a nos dar essa informação. E deixaram claro o seguinte, olha, a disciplina de vocês vai compor um catálogo. E esse catálogo, a última palavra é da escola e dos alunos, né? E a gente não, está certo, e as regras são essas, vamos trabalhar dentro das regras. Então, e aí sondamos, né? Olha, temos condições de responder a demanda da forma como vocês estão expressando, mas para que o tribunal adentre ao ambiente escolar com a oferta de uma disciplina dessa, é necessário haver um termo de cooperação, né, entre os dois órgãos. A Secretaria de Educação se prontificou a assinar esse termo. O nosso presidente, à época, também achou que era de bom tom ter esse termo, não envolve transferência nenhuma de recurso, né, mas é uma cooperação técnica que se estabelece entre dois órgãos de Estado, e assim foi feito, né? E depois disso, nós ficamos com um ponto focal lá na secretaria, que é a pessoa com quem a gente conversa desde o planejamento do feirão das eletivas, como eu falei, que antes de começar a disciplina na escola, há esse feirão, até o encerramento e avaliação da nossa disciplina. Essa pessoa faz isso não é só com nós, não, é com todas as disciplinas eletivas que estão acontecendo na escola e que são oferecidas por instituições que não sejam a Secretaria de Educação. No caso, a Secretaria de Fazenda tem, outras organizações não governamentais também ofertam disciplinas, tem organização não governamental da área de meio ambiente, sustentabilidade, conservação do planeta, que oferta disciplina, tem organização não governamental da área de empreendedorismo, o SEBRAE tem uma disciplina de empreendedorismo, uma eletiva também oferecida nessas escolas. Então, assim, a gente construiu a relação passo a passo, né? Conversando com todo mundo, esclarecendo quais eram as intenções, como iríamos proceder, e a partir desse momento começamos a trabalhar juntos, né? É uma relação boa o tempo todo? Não, de vez em quando a gente tem desencontros, né? Às vezes a gente passa uma coisa direto para a escola, sem mandar antes para a secretaria puxa nossas orelhas. Por outro lado, às vezes a gente manda para eles mandarem para a escola, e eles esquecem de mandar no tempo hábil, e aí chega o dia e a coisa não está na escola, né? Mas eu diria que é uma relação saudável, ela vai se construindo, vai se alinhando, sempre que acontece
situações dessa natureza a gente senta e conversa para descobrir o que foi que aconteceu, mas tem sido uma relação muito interessante. Existe um fato que tem nos chamado a atenção, mas a gente não tem explicação ainda, é que no primeiro semestre letivo, o número de escolas que aderem à disciplina é menor do que no segundo, mas nós só temos 3 semestres, mas já observamos isso. O que leva a ser dessa forma? Ou seja, no começo do ano, as escolas aderem menos à disciplina, no segundo semestre elas aderem mais. Nós vamos observar, porque a experiência precisa um recorte longitudinal um pouco maior para a gente entender o que acontece no ambiente escolar que nos leva a isso. Não é? No que diz respeito às redes municipais, o trabalho começou a ser feito com um outro programa que a gente tem na escola, que é o TCE Educ. Com a nova lei de licitação, os conselheiros, juntamente com a escola, decidiram que o tribunal iria a todos os municípios do Ceará, levando uma formação na nova lei de licitações. E junto com a equipe que viaja para fazer essa formação, a gente botou um técnico nosso que vai visitar a Secretaria Municipal de Educação. Ele visita as escolas as escolas estaduais que têm disciplina letiva na região, no município que está havendo o curso, mas ele faz uma visita à Secretaria Municipal de Educação. E aí já fala dessa possibilidade. Olha, a gente sabe que o tempo integral está acontecendo no fundamental, nós temos essa disciplina letiva, vocês têm interesse em aderir ao programa para que a disciplina seja ofertada nas escolas de tempo integral da rede municipal? Né? Então, esse semestre estão sendo visitados 72 municípios, em julho a gente para devido ao período eleitoral e depois volta em fevereiro de 25. Então, nesses 72 municípios, nós abordamos, né, visitamos a Secretaria Municipal de Educação e apresentamos a ideia. Muitos municípios se interessaram, e aí, mais uma vez, a gente vai ter aí um tempo de adesão, e em agosto a gente bota a disciplina no ar nos municípios que aderiram à ideia. Então, assim, é muita conversa, né? É um bate-cabeça ali. Às vezes a reunião dá um dime, e aí a gente pede espaço para ir divulgar lá junto aos secretários municipais. Outras vezes o prefeito visita. Agora mesmo, ontem e hoje, houve um evento de prefeitos aqui em Fortaleza. Técnicos do tribunal foram convidados para dar palestra, mas nós ficamos no estande e colocamos lá o nosso material para divulgar, e é assim que as coisas vão caminhando, né? E por isso que, assim, eu acho que 60 escolas não são muitas, mas também não são poucas. Então, a gente fica nisso e vai crescendo devagarinho. Ao mesmo tempo, a gente também está validando o material, porque, como você falou, foi um material escrito num tempo muito curto, né? Eu ficava morrendo de vergonha, porque eu dizia assim, Luiz Eduardo, eu não vou ligar para conselheiro cobrando capítulo de livro, ele vai comer meu fígado, não pode ligar, eles estão comprometidos, eles não vão brigar com você. Aí eu ligava para eu estou passeando com meus cachorros, quando eu chegar em casa eu mando a lição, e eu, tá certo, me desculpe, pelo amor de Deus, né? Mas assim, o pessoal realmente, nós não tínhamos dinheiro para pagar, né? Nós não tínhamos recursos para pagar quem escrevesse. Surgiu a ideia dos conselheiros escreverem, né? Alguns tinham, de fato, a cultura da escrita, e é uma coisa que está muito no cotidiano deles, e eles disseram, olha, oriente a gente pedagogicamente, que a gente faz. Eu digo, tá bom, então vamos lá, né? E foi muito gratificante. Hoje, cada um olha para o capítulo que escreveu e diz assim, foi muito bom viver essa experiência de escrever, apesar dos aperreios, não é, Lois? Eu digo, é isso mesmo, conselheiro, apesar dos aperreios, deu certo, não é? E eu acho que é um legado assim, que eles deixam, né, individualmente, mas, ao mesmo tempo, que o tribunal deixa aí na história das novas gerações, essa participação dessa forma, né, e com essa intencionalidade. A gente vai ver isso mais na frente, né?
a educação ele é um fenômeno geracional e o grande equívoco dos nossos gestores é achar que em 4 anos resolve os problemas da educação do seu município, do seu estado ou do seu país, né? Não resolve, né? São pactos que precisam ser firmados e pactos longos, de 20, 30, 40 anos. Foi assim que os países desenvolvidos conseguiram resolver os problemas educacionais. E o Brasil não é diferente, muito pelo contrário, ele é bem mais complexo, o que faz com que talvez esse tempo para nós seja um pouco maior, né? E vamos plantando as sementinhas. Queria falar também. Diga lá, Pedro. Primeiro, parabenizar, né, a equipe aí por esse trabalho. Estou podendo ver as carinhas aí dos alunos, mas agradecendo o convite aqui da professora Heloísa. Mas queria também enaltecer aqui, inclusive, a própria professora Heloísa, porque eu sou técnico de carreira, pedagogo, mas, assim, dentro da trajetória de 15 anos da escola, mas eu posso dizer que nesses 2 últimos anos, a escola, de fato, ela se preparou para esse projeto que a apresentou, investindo em profissionais da carreira pedagógica, inclusive até uma doutora, né? E aí todo esse trabalho que vem sendo feito de edição do livro, design, tudo já é da equipe. Então, isso dá uma credibilidade, né, no trabalho. E com relação à questão, mais ainda apontando aí, reforçando os pontos da Heloísa no sentido da credibilidade, da aceitação da disciplina, é no sentido de que a gente, com a nossa equipe, a gente tempestivamente consegue assessorar problemas que a escola possa ter. Por exemplo, como ela falou, que os professores, em linha geral, são temporários, acontece, né, de no segundo mês da disciplina o professor mudar. E aí o diretor, e aí? Então, nós já temos a nossa equipe aqui de assessoramento para que esse professor que fez o curso e saiu e não pôde passar para o que ficou, né, todo esse mínimo aprendizado, né, para lidar com os demais conteúdos que ainda precisam até o final do semestre, a gente dá esse assessoramento. Então, acho que esse diferencial ele é muito importante para quem pretende assim assumir um trabalho desse, em termos de credibilidade, porque as parcerias, como ela colocou, em termos de tribunal, né, instituições, secretarias, ministérios, ele vem muito nessa espera, né, do acontecer para que, de fato, as escolas, a secretaria mesmo possam mencionar isso que a gente está falando. Então, eu acho que isso é bem significativo. E outro ponto aí do Gilson, assim, bem rápido, antes da questão que ele falou, a questão de falar, de fato, Gilson, ter uma sensibilidade, um preparo metodológico, no sentido de falar com esse público, ele vem desde desses encontros que a gente faz quando recebe dentro da instituição esses alunos, né, o corpo todo da comunidade estudantil, e quando a gente também vai, né, então esse linguajar, ele tem todo um preparo também por trás, no sentido dessa metodologia, para que esses projetos que agora estão nessa geração no futuro possam ter uma linha de tempo encadeado, mas por trás, de fato, há todo esse preparo metodológico e uma concepção pedagógica, né, alinhada com o que é a missão do tribunal. Eu sempre falo isso, até para a formação dos nossos professores. O que é que está no discurso dos nossos presidentes, dos nossos pares do tribunal, o que é que está presente na missão textual do tribunal, sempre, acho que é linha geral, a questão do diálogo, um tribunal aberto a dialogar com a sociedade, não só com o jurisdicionado, mas com o cidadão. Então, a partir daí, essa metodologia que a gente vai dialogar nesses projetos, até na formação dos professores, esse diálogo de assessoramento, tudo tem a ver como a Heloísa falou. A gente se acalmar porque vão acontecer perrengues, mas é o diálogo, e que estão fundamentados aí com aportes, né, de autores que nos fazem
ser representado por colegas aqui do Instituto, da área da pedagogia e outras formações que complementam esse trabalho. É isso. Acho que, Samira, talvez seja interessante abrir a palavra, ver se algum dos alunos quer fazer alguma pergunta. De repente o pessoal está meio tímido aí, com o vídeo desligado, etc. e tal. Ganhe uma cartilha quem fizer uma pergunta. A professora Luísa vai mandar, não sou eu que vou mandar, não. A professora Luísa vai mandar. Mandar pela internet. Verdade. Mas eu tenho uma pergunta. Enquanto eu faço a pergunta, o pessoal pode pensar em outras perguntas. Tem alguém que gostaria de abrir, ou se manifesta no chat, ou abre o áudio, tá bom? Nesse processo de implementação, né, e esses desafios e perrengues, a gente está vivenciando, tem muitos senões e, ao mesmo tempo, muitas possibilidades. É um processo muito paradoxal, né, de implementação, não só da formação com relação ao controle social, disciplina eletiva a gente está, assim, colocando no horizonte, né? Mas vocês percebem que quando vocês colocam, né, as escolas elas aderem à disciplina, né, que é a adesão às disciplinas, né, e são as escolas de ensino médio que, claro, majoritariamente fica a cargo do Estado e não do município, né? Certo? Agora, existem escolas municipais que têm ensino médio, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos 8. Não tem, aí no município, nos municípios aí não tem, tá, perfeito, tá. Porque aí a trama, a trama de diálogo permanente, todo esse processo, ela fica mais complexa, porque você lida com entes federativos e com um escopo legal também muito complexo, né? Então, no Estado tem um escopo legal com a grade curricular, enfim, tem as linhas itinerantes, né? Então, o ensino técnico tem outra linha, então, assim, como é que vocês, do ponto de vista de escopo legal, como é que vocês criaram um escopo para que esse programa tivesse uma continuidade, que ele não fosse. Porque do que se percebe, ele vai avançando, vai tendo mais etapas, ele vai se modificando no processo, porque é essa a ideia mesmo, mas ele se consolidou na história. Quer queira, quer não, ele está consolidado, mesmo ele tendo as mudanças, enfim, né? Qual é a razão? Quais os motivos? É legal? É intenção política? Quais os motivos de consolidar um programa desses, né? Que é muito legal, muito interessante, porque é um caminho bem complexo, bem complexo. A gente está vivenciando, né? E creio que todas as escolas de contas que se predispõem a debater e discutir a temática de controle social não é um caminho do rio muito calmo, né? Digamos assim, né? Bom, eu vou começar falando talvez um argumento que justifique essa continuidade tem a ver com a missão do tribunal, que é sempre reforçada e é sempre corroborada no seu planejamento estratégico, e o reconhecimento da importância da escola dentro da estrutura do tribunal. Essas duas coisas, eu acho que asseguram uma certa continuidade. Toda a revisão do planejamento estratégico do tribunal, da carta de princípios, dos valores, da missão, se faz presente sempre esse compromisso com a formação, seja a formação do jurisdicionado, dos seus próprios servidores e do controle social. Esse é um valor que permanece. Então, a permanência desse valor, muda presidente, entra presidente, sai presidente, ele continua. E isso a gente tem conseguido manter. Um outro fato que eu tributo como importante, aí já estou falando como pesquisadora da área de políticas públicas,
O primeiro presidente da escola, ele ficou 12 anos, não foi, Pedro? O conselheiro Alexandre morreu, inclusive, domingo passado. Então, com a sua permanência na escola, a escola teve condição de construir alguns programas e esses programas se manterem durante o tempo. É por isso que, quando eu comecei a minha apresentação, eu fiz questão de resgatar um programa que foi criado no tempo da escola. Né? E agora, com a mudança não representou uma ruptura, muito pelo contrário, um novo presidente da escola, né, traz um diretor de fora, né, mas que é um gestor que tem uma experiência muito grande na gestão pública, em cargos os mais diversos que ele já ocupou, e tem essa lucidez de não chegar numa organização rompendo com o clima organizacional, rompendo com os valores da organização. Então a chegada dele na escola com o novo presidente, ela representa uma inovação e uma permanência, né? Porque traz sangue novo, traz oxigênio, traz um modelo de gestão mais arrojado, mas, ao mesmo tempo, segue-se os eixos estruturantes, eles continuam os mesmos, né? Eu sou um subproduto, eu vim, de fato, com o novo presidente, ou com o novo diretor da escola, Luiz Eduardo. Eu sou uma pessoa de universidade, eu tenho 42 anos na Universidade Estadual. O tribunal, para mim, era um negócio que eu não queria nem passar em frente. Quando eu ocupei um cargo público na Secretaria de Educação, eu fui levada a 3 sustentações orais do tribunal, que os conselheiros tiraram meu couro, né? Uma sustentação oral que começava às 13 horas da tarde, terminava às 20 horas, né? Você só na água. Então, assim, eu fiquei bem apavorada, né? Mas agora são as imagens que a gente cria, né? E agora eu estou lá como uma pessoa trabalhando do lado de dentro do tribunal e estou gostando muito, né? Tenho uma experiência, como o Pedro falou, eu tenho uma experiência grande nessa área. Isso ajuda a gente a dar celeridade às coisas, né? Mas tanto o Luiz Eduardo como eu, que são as 2 pessoas de fora que vieram nesse momento da mudança de gestão, temos uma capacidade de escuta e um respeito institucional muito grande pelas coisas que já estão acontecendo. E foi isso que a gente fez, né? Como eu falei, começa com o agente de controle e depois essas coisas vão mudando com os tempos mesmo, né? A própria visita guiada, a gente moderniza de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Por quê? Porque mudam, as gerações mudam, as demandas. Os meninos hoje chegam lá com os celulares já fotografando tudo, quer dizer, em 2012 os meninos nem levavam celular, nem nada, né? Chama todo mundo de tio, os conselheiros, né? É uma coisa, quer dizer, a informalidade. Mas, por outro lado, é muito prazeroso você ver a garotada dentro do tribunal, correndo de um lado para o outro, chupando picolé, comendo pipoca. Gente, aquilo dá uma vida, né, a uma instituição assim séria, sisuda, né? E os meninos... Aí, de repente, desce 2 conselheiros para tirar foto com a meninada, para conversar, tio isso, tio aquilo, e, enfim, eu acho que essa coisa é também um sinal dos tempos, né? Os tempos nos forçam, né? E nos colocam em posições que, às vezes, não são muito bem as que a gente planejou, mas são as que são possíveis, né? E tem sido muito bem acolhido por todos, né? Tanto é que hoje nós temos um presidente relativamente novo, né? Que inaugurou a calça jeans e o tênis na presidência, porque até então não tínhamos calça jeans e tênis, né? Mas é o sangue novo, e o novo sempre vence, né? Então, essa garotada, você levar um garoto que está fazendo ensino médio lá e fazer o que o Pedro faz, falar sobre as diversas funções do tribunal, sobre como é que se trabalha lá, quais são os profissionais mais envolvidos, os administradores, os contadores, né, as formações, os advogados, as formações que têm mais demanda num tribunal de contas.
E um garoto daquele, quando estiver saindo da sala, dizer assim, tio, vou me preparar porque eu quero me trabalhar aqui, vou fazer um concurso público para eu trabalhar aqui. Gente, nós estamos falando de famílias que viveram com Bolsa Família durante muitos anos, cuja primeira geração de filhos estão conseguindo concluir o ensino médio, porque a escolaridade dos pais é mais baixa. Então, você vê que um garoto daquele começa a sonhar, e o sonho dele não tem limite, né? Ele vai chegar a ser um servidor de um tribunal, ele vai chegar a ser um advogado, um administrador, um técnico, um economista, um engenheiro, e trabalhar no Tribunal de Contas, porque ele achou bonito, porque ele gostou da organização, porque ele gostou da acolhida, né? Então, esse movimento é um movimento que eu acho que acontece assim mesmo, né? Dessa forma, desse jeito. Nossa, mais alguém gostaria de fazer uma observação? Gilson, Pedro, mais alguém da turma? Se não tiver ninguém, eu queria ainda dar uma fala com relação ao que a professora pontuou, a questão também dessa linha do tempo. Quando nós iniciamos, há 15 anos atrás, esse programa, o transporte escolar no estado do Ceará, tanto para as prefeituras, né, os deslocamentos das crianças, como aqui no estado, já também do ensino médio, era muito precário. Ainda, não sei se vocês aí no sul ou no sudeste ouviram falar no pau de arara, ainda era muito comum. Então, nessa linha do tempo, esse programa, pelas falas dos estudantes, pelos que eles vinham apontando já desde então, foram fundamentais para o tribunal decidir, né, a questão de disciplinar essas questões, de punir isso aí. Então, mostrar esses resultados para essa comunidade estudantil, dessa linha do tempo, de como é o transporte agora, isso aí faz também que nessa linha do tempo, né, que vocês pontuaram, o programa, não só no diálogo, mas junto às falas, demandas dele, possam, de fato, gerar resultado ali para que aqueles pares ali na sessão, né, possam, de fato, tomar decisões mais rápidas, tempestivas em relação a essas questões. Outro ponto, assim, o fardamento, fardamento, né, do estudante, quando era só para o aluno do ensino integral, e aí a gente começou a receber nas falas lá, nas visitas de estudantes da escola regular, que é aquele só 4 horários, ou de manhã ou à tarde, né? Então, a mãe e o pai tinham que pagar o fardamento. Então, por conta dessas falas, dessas demandas, já está sendo discutido, já tem um decreto, já tem uma lei para ser implantado, de fato, para que não só a tempo integral, as profissionalizantes, mas também quem está só 4 horas possa receber seu fardamento gratuito. Então, isso aí, nessa linha do tempo, tem essas contribuições também das demandas. Ok. Eu queria dar uma palavra final, novamente, parabenizar o projeto aí, que eu sou um entusiasta, e dizer que esse, eu acho esse um dos projetos mais importantes da escola, se não o mais importante. Até do ponto de vista de quem trabalha com controle externo. Eu sou auditor de controle externo, estou como diretor da escola agora, mas, enfim, trabalhei na auditoria um tempo, porque existe uma consciência crescente que sem, né, o controle social, e especialmente o controle social dos jovens, né, passar esse sentido de participação, cidadania, de controle, o tribunal faz muito pouco, né? O controle externo faz muito pouco, né? Sem uma sociedade participante, atuante e bem formada, né? E isso começa na juventude, os braços do tribunal são relativamente curtos, né? Então, na realidade, não é algo que a gente faz como apenas, vamos dizer, uma contribuição para a sociedade, né? De interesse do tribunal
que tem quanto mais controle social atuante, participativo tiver, menos trabalho chega para o tribunal, né? Então, parabéns aí mais uma vez a vocês por esse projeto maravilhoso e invejável. Muito obrigado. Estamos aqui às ordens, se precisar que a gente vá visitar São Paulo, iremos, né, Pedro? Por favor, será um prazer recebê-los. Muito, viu? Isso depende da Samira, viu? Né? É um prazer recebê-los. Depende. Se dependesse, olha, só de mim, vocês já estavam aqui. A gente bebe muito na fonte de vocês, então talvez até essa coisa da emoção é porque realmente vocês são uma referência para nós, para implementar o programa aqui em São Paulo, né? Claro, tem todas as diferenças de realidade, mas para nós é um prazer a gente estar tendo esse momento de compartilhar essas experiências, né, importantes nessa temática. Por favor, professora. Não, eu gostaria só de agradecer a participação nesse evento promovido por vocês. Acho muito importante essas trocas, né? Estamos à disposição, enfim, estamos aqui, né, trabalhando sempre e colocando à disposição, se precisarem de alguma coisa aqui do Ceará. Acho que vamos nos encontrar em Curitiba, não é isso? Ou é Florianópolis, ou é do Contas esse ano? Curitiba. Curitiba, né? Então, provavelmente outubro, nos encontraremos lá agora em outubro, né? O Jurandir está discutindo aí a organização do evento, o Juraci está discutindo a organização do evento. Mas é isso, gente, era isso que a gente tinha para falar. E quero agradecer e ao mesmo tempo me despedir, porque eu vou dar uma aula agora às 7h lá na universidade, né, para poder tocar o barco para frente, porque eu estou nos dois ainda. Infelizmente, a universidade é um tipo da coisa, professor é o tipo da coisa que entra no sistema circulatório e você não se livra tão facilmente, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Gilson, muito obrigada. Pedro, muito obrigada. Gostaria de avisar a turma que teremos a última aula, né, na terça-feira que vem, com a nossa auditora externa, a Ellen, uma queridíssima. E estarei novamente com vocês para apresentar o programa Jovem no Controle Social do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, porque nós estávamos prevendo a presença também do TCE do Paraná, mas não tem, caso alguém queira se manifestar, caso o Pedro queira acrescentar qualquer informação, fazer as considerações finais, por favor, a palavra está aberta e, posterior, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer também já meu colega aí, Gilson, né, já se encontrou muitas vezes, também a Samira, e também destacar que a gente não pode perder, nós, escola, né, onde é que nós estamos situados, assim, porque aparentemente, quando se vê uma projeção de projetos assim muito extensivo, né? E aí você imagina, será que há um zelo para aquilo ali? Aquilo que é aplicado diariamente ali, ele tem uma razão, tem um início, tem um meio e um fim no sentido dos resultados estarem sendo acompanhados, né, por essas etapas. E aí eu acho que a questão dessa assessoria pedagógica, que a gente possa lutar na nossa escola, ela tem que ter esse olhar, tem que ter esse zelo, porque, de fato, o controle externo, as falas estão ali, né? Os técnicos estão trabalhando, estão fiscalizando, mas, como a Heloísa bem pontuou, nós temos que estar muito atentos como é que a gente vai dialogar, não só, mas agora não é mais só com o estudante, agora é a comunidade estudantil e a sociedade, que tem o viés também das políticas públicas, que é uma outra formação. Então, tudo isso, não esquecendo, né, a missão do tribunal, mas uma identidade, né? Eu acho que a identidade, em termos metodológica, de concepção,
a gente deve ter para que seja, de fato, um foco mirando o resultado com tranquilidade, que lá a gente trabalha com muita alegria, muita tranquilidade, até porque a Heloísa, né, tem uma experiência, então ela já dá essa tranquilidade, mas cobra e quer, de fato, a coisa de qualidade e de fato, de credibilidade, que eu acho que é a grande questão. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, Pedro. Tudo bem, turma? Podemos encerrar a aula de hoje e nos encontrarmos na terça-feira? Podemos combinar dessa forma? Exatamente. Temos? Até terça-feira. Muito obrigado pela presença de vocês. Os links das aulas, eles estarão sendo preparados, vão ser disponibilizados no YouTube e depois nós disponibilizaremos lá no site da escola, no ícone lá, que a gente chama de botão, Programa Jovem do Controle Social. Um grande abraço para vocês e até terça-feira. Boa noite a todos. Um abraço e até a próxima. Obrigada, Tião, pelo apoio. Estamos aqui, professora. Muito obrigada, Pedro, um abraço viu? aí para vocês.